Quero iniciar minha fala propondo uma reflexão aos colegas. Como parlamentares, como nós desempenharíamos nosso trabalho se nós não tivéssemos asseguradas as nossas prerrogativas? Imagine que hoje pessoas que caminham politicamente ao seu lado, usam seu nome e frequentam a sala de sua casa e de repente decidem mudar de lado e buscar autopromoção, violando ilegalmente sua intimidade, tirando de contexto suas ações e palavras e entregando tudo a opositores que querem somente destruí-lo. Tornaria-se algo corriqueiro, gravadores em gabinetes de parlamentares, entrevistas com falsas acusações, que seriam reverberadas por opositores, criando-se o cenário de pós-verdade, que é infelizmente o cenário que a gente vive hoje no nosso país, onde os fatos deixam de prevalecer diante das narrativas. Por isso hoje eu peço a esse conselho que se atente aos fatos, ao que está posto. Peço humildemente que defendam esta casa, a atividade parlamentar, a independência e o trabalho de vossas excelências e a política feita de maneira limpa e honesta. Sei que as responsabilidades que assumimos aqui são imensas, que lá fora existem milhões de brasileiros que dependem do nosso trabalho e vamos continuar trabalhando para fortalecer os valores éticos que sustentam essa casa e a nossa democracia. Por último, quero chamar a atenção para o que está em jogo aqui. Não se trata apenas da absolvição ou não de um deputado. Se eu fosse entrar no mérito, poderia passar horas e horas, pois não faltariam provas de que tudo isso não passa de uma grande armação. Mas o que realmente importa é que não estamos discutindo os fatos. Afinal, é importante frisar, eu não sou réu em qualquer processo criminal. Por isso, tudo que eu peço e confio nesse conselho para que hoje, mais uma vez, seja feita a justiça e reafirmada a altivez, independência e soberania desse parlamento. Muito obrigado. Vou à leitura do relatório. O presente processo disciplinar originou-se na representação número 29 de 2023, foi proposta pelo Partido Liberal PL. A representação foi recebida por esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e tem o objetivo de punição do deputado André Janones, com fundamento no artigo 55, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição da República, nos artigos 231, 240, 244, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e nos artigos 3º e 5º, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, por condutas ilegais incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Na peça inicial, relata o representante que o mandato de deputado federal exige altos padrões éticos e de integridade, uma vez que a própria sociedade clama pela necessidade de lisura de seus representantes, fazendo com que o Congresso Nacional seja composto por membros parlamentares que defendem, acima de todo viés ideológico, a probidade no trato com a coisa pública e o respeito ao ordenamento jurídico. Não se pode negar que a missão clara do Estado Constitucional combate incansável contra as práticas de corrupção, pois o comportamento associado a uma conduta corrompida aos ditames constitucionais é uma grave ameaça à República. Assim, diz a denúncia, seria inequívoca a quebra de decoro parlamentar do representado André Janones, que teria solicitado parte dos salários dos servidores lotados em seu gabinete parlamentar para seu próprio proveito econômico. Aduz, por fim, que os fatos narrados têm o condão de ensejar a aplicação de penalidade de perda de mandato. O representado protocolou defesa prévia na data de 23 de abril de 2024. Esse é o relatório. Passo ao voto. Obrigado, presidente. Vou ao voto. Compete ao Conselho de Ética, neste momento, analisar a aptidão e a justa causa da representação. No que diz respeito à aptidão, deve-se aferir a legitimidade dos sujeitos ativo e passivo, e se o representante narra apropriadamente os motivos que justificam o início do processo ético-disciplinar. Quanto à legitimidade ativa, não há qualquer ressalva a ser feita, já vista que a inicial foi subscrita pelo presidente do PL, partido político com representação no Congresso Nacional. Do mesmo modo, o representado é legitimado a figurar no polo passivo por ser detentor de mandato de deputado federal e encontrar-se no exercício de suas funções. Dessa maneira, estão preenchidos os requisitos formais. Após detida análise dos fatos narrados na exordial, entretanto, conclui-se que não há justa causa a autorizar o prosseguimento do presente feito. Antes de tudo, é preciso trazer à baila que a representação do PL traz fatos ocorridos antes do início do mandato de deputado federal do representado. O próprio representado afirma isso em matéria que inclusive consta na exordial do Partido Liberal. Também é importante pontuar, excerto da decisão do excelentíssimo ministro Luiz Fux acerca do pedido de instauração de inquérito formulado pela PGR em face do representado. Abre aspas. A Procuradoria-Geral da República aponta que, pelo teor do áudio noticiado, seriam correspondentes às eleições municipais de 2016. Tal afirmação vai ao encontro do que foi dito
pelo representado na rede social Twitter e na matéria do site Metrópolis. Também iremos citar as palavras do ministro Fux, abre aspas, pedido de instauração de inquérito formulado pela PGR em face do deputado federal André Janones e de outros agentes ainda não identificados para apurar a suposta prática. Em relação a isso, o representado, de forma pública e notória, conforme se depreende da matéria do Metrópolis, mostrou-se disposto a colaborar com as investigações. O Judiciário fará seu trabalho. Cabe a nós, do Poder Legislativo, e mais especificamente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, avaliar o caso dentro da competência que nos cabe. E para analisar o caso do representado, é preciso analisar a história deste mesmo Conselho e examinar a representação 34 de 2014, onde o PSDB e o antigo DEM representaram contra o então deputado Rui Costa, e uma representação que remetia a um suposto crime antes dele chegar à Câmara dos Deputados. Segue, portanto, longo excerto do relatório preliminar do deputado Ronildo Benedetti, do MDB de Santa Catarina, cujo voto foi pelo arquivamento da representação. Abre aspas. Inicialmente é importante ressaltar que, de acordo com a própria inicial, a ONG Instituto Brasil encerrou suas atividades em 2011. Nesta época, ao contrário do que equivocadamente menciona a representação, o representado ainda não havia assumido o mandato de deputado federal, que só ocorreu nessa legislatura, que começou em 1º de fevereiro de 2011. Neste aspecto, discordamos frontalmente do teor da consulta 21 de 2011, na qual o Conselho decidiu que é possível pela perda do mandato parlamentar por conduta praticada antes do exercício do mandato, desde que o fato fosse ilícito à época em que foi praticado e que o mesmo seja capaz de atingir a honra e imagem da Câmara dos Deputados. Segue o texto da decisão. Vejamos sobre o tema os ensinamentos do mestre Miguel Reale. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. Na visão do nobre jurista, então, decoro é comportamento exigido de quem exerce a função parlamentar. Isso nos leva à inevitável conclusão de que o teor da resposta à consulta número 21 viola o conceito de decoro previsto constitucionalmente, visto que infere que um cidadão normal, antes de assumir o mandato parlamentar, seria obrigado a seguir o mesmo comportamento exigido daquele que efetivamente exerce tais funções. Neste ponto, destaque-se, então, consideramos a representação desprovida de justa causa por cuidar dos atos que teriam ocorrido em época que o representado não detinha o mandato de deputado federal. Cito essa decisão de 2011 por ser jurisprudência desse próprio Conselho relativo à suposta prática ilícita antes do exercício de mandato. Em suma, vamos à tese esposada. Não há justa causa, pois não havia decoro parlamentar se não havia mandato à época, o que foge do escopo, portanto, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O mesmo caso visto agora. Importa, portanto, o resultado da votação da representação contra o então deputado Rui Costa no dia 2 de dezembro de 2014, no plenário 11 desta Câmara dos Deputados, neste mesmo Conselho de Ética. O parecer do deputado Benedetti pelo arquivamento, com esta argumentação, foi aprovado por unanimidade de 11 votos a 0. Vale salientar que o representante do PL no Conselho de Ética à época, deputado Paulo Freire, como todos os outros parlamentares, votou pelo arquivamento. Neste diapasão, e dialogando com o relatório preliminar do deputado Benedetti, ao qual temos inteiro acordo na teoria esposada, temos a resolução número 20 de 1993, que institui o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Por mais que o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados seja soberano, é interessante ver que o Senado fala em prática de irregularidades graves no desempenho do mandato, o que vai ao encontro do preconizado anteriormente pelo jurista Miguel Reale. Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, artigo 5º, consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, no inciso 3, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. E se me permite uma parte, presidente, antes de a conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter
coerência e usar o mesmo critério, independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Esse é o voto. Obrigado, presidente. As palavras do Janones estão aqui, ó, escrita no próprio processo. Ele está dizendo o seguinte, que algumas pessoas ele vai conversar no particular porque vão receber um pouco de salário a mais e vão ajudar a pagar as contas que ficou na campanha do Janones. Ele fala que perdeu 675 mil e ele fala aqui, no própria fala dele, a própria palavra dele, que essas pessoas vão ganhar a mais para isso. Vão ganhar de quem? Do Estado, do poder público, do dinheiro do povo. Ele está dizendo, as palavras dele, a voz dele, ele está dizendo que vai pagar mais para essas pessoas devolverem para ele o dinheiro público. E ele fala que isso não é corrupção, mas é para ajudar a pagar a campanha dele. Que eu saiba, salário de assessor não é fundo eleitoral. A situação é tão grave, presidente, que me surpreende um pré-candidato a prefeito em São Paulo ser o relator sob um sistema de corrupção de um candidato a prefeito em Minas. Isso me espanta, senhor presidente. No mínimo, a suspeição ele deveria pedir. Falar, eu sou pré-candidato, eu não posso. Pré-candidato não poderia entrar nessa pauta. Ou pelo menos passar pano por uma situação como essa. É o próprio deputado que grava. É o próprio deputado que fala. Que vai pegar o salário dos assessores para pagar a campanha. É o próprio deputado que afirma isso. Aí eu peço ao senhor que o relator reflita muito sobre os efeitos disso na sua trajetória política. Obrigado. Respeito demais o relatório do deputado Boulos. Respeito demais, deputado Boulos, o relatório de Vossa Excelência. Seus argumentos, mas é muito fácil de rebatê-los. Muito fácil de rebatê-los, senhor presidente. Porque senão, vejamos, eu cometi um crime antes de eu ser diplomado deputado federal. Eu cometi um crime quando eu era deputado estadual. Exemplo, viu? Que eu não cometi nenhum crime, não. Estou dando exemplo. E fizeram várias comparações com representações com os parlamentares do nosso partido. Daí, todo mundo tem conhecimento desse crime que eu cometi. Então, a legislação é clara com relação a isso. Eu não posso ser punido com relação ao mandato de deputado federal, até porque eu não tinha tomado posse nem fui diplomado. Isso aí é óbvio. Porém, o deputado de São Paulo, Alexandre, trouxe os argumentos óbvios e perfeitos. O crime que o deputado Janones está sendo acusado aqui no Conselho de Ética, e eu não vou dizer que ele é culpado, até porque não houve o transitado de julgado, como determina o artigo 5º da Constituição, mas são provas irrefutáveis. São provas concretas da própria palavra do deputado Janones e dos seus respectivos assessores. Não tinha, deputado Boulos, deputado presidente, senhores parlamentares, população brasileira, não tinha, Chico, o conhecimento de ninguém. Veio ter conhecimento nesta casa quando ele já estava no seu segundo mandato de deputado federal. E aí? Então é fácil demais contra-argumentar os argumentos do relatório do deputado Boulos. Não estou fazendo aqui pré-julgamento, até porque eu não sou vidente. Estou aqui como membro do Conselho de Ética, mas peço vista em conjunto para adiantar o serviço de Vossa Excelência, presidente. Vamos prosseguir e até a próxima sessão, se Deus permitir.